Foi-se o tempo em que as pessoas tinham preconceito com mini perfume, mini hamburguinho. Aliás, mini hamburguinho tornou-se o quê? Finger food. Quer dizer, ficou chique. E a mesma coisa acontece com as minisséries. As minisséries, com o passar do tempo, só continuam provando o que todo mundo já sabia, na verdade? Que não é porque é mini que é menos. Ok, tecnicamente é, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tem a mesma validade em termos artísticos, criativos e de potência. E eu digo isso do alto dos meus 1,56 e meio de altura. Respeita! Olá, coisas lindas, tudo bom? Quero lembrar que a terceira e última temporada de Dark estreia agora, dia 27, na Netflix. Então, pelo amor de Deus, não me esqueçam. E esse foi o Quinta Tarde de hoje. Beijo. Brincadeirinha. Como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar de minisséries. Há muito tempo que eu venho guardando esta listinha no fundinho do meu coração, no fundinho da minha memória, esperando por este momento. Mas, antes de tudo, queria dizer que, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve, toca a sineta, sem pretensão. Bora começar! Eu já vou começar logo essa lista com uma minissérie que é tipo um tapa na sua cara de tanta felicidade que a gente fica. Talvez ela não tenha sido tão divulgada ainda aqui no Brasil, provavelmente porque os personagens centrais são muito mais conhecidos lá fora do que aqui. Porém, se você é uma pessoa que se interessa por teatro, por filme e acompanha, você saberá de quem eu vou falar. Eu tô falando de uma minissérie chamada Fosse/Verdon. É uma minissérie que estreou em 2019, foi indicada a melhor minissérie no Globo de Ouro. A Michelle Williams ganhou o Globo de Ouro por melhor atriz em minissérie e Sam Rockwell também foi indicado o melhor ator em minissérie. Essa minissérie ela conta a história do Bob Fosse. Ele foi um grande dançarino, diretor, dirigiu Cabaré com a Liza Minnelli, que inclusive é um filmaço, hein? Se você ainda não viu, corre lá e vê que dá pra baixar. Ele é responsável pela coreografia de diversos filmes, entre eles também Chicago e a Gwen Verdon, que foi uma das dançarinas mais brilhantes da Broadway. A minissérie foca nessa parceria mágica que eles tinham, tanto intelectual e musical, quando eles trabalhavam juntos. Uma parceria que com certeza fez história em Hollywood. E a minissérie começa logo nos bastidores da gravação do filme Cabaré, então é bem legal e é uma ótima oportunidade para você assistir o filme e depois ver a minissérie. E você pode assistir pelo Fox Premium ou Popcorn Time. Nacionalismo e populismo em alta. Democracia sendo questionada. Questões ambientais sendo subestimadas. Corrupção, confinamento. Mas eu tô falando do quê? Brasil. Estados Unidos. Estou falando da minissérie chamada Years and Years. Eu já ouvi muitas pessoas comentando dessa minissérie, mas falando como se série fosse. Bonito isso. Fato é que não é um seriado, e sim uma minissérie. Ela traça um paralelo com um futuro previsível que, meus anjos, qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência. A gente acompanha essas previsões se desenrolando sob a ótica dos Lyons, que é uma família normal britânica. E como essa família passa por essa série de transições no decorrer dos anos. Imagina, assim, hipoteticamente falando, tá? Que o mundo passe por uma pandemia, que os líderes ignorem essa pandemia. Pessoal aplaudindo o autoritarismo, pedindo a ditadura. Imagina isso. Pois é este tipo de questionamento que esta minissérie traz. Disponível na HBO. Falando em HBO, eu já aproveito para puxar o gancho rapidamente para duas minisséries ótimas. A primeira um pouquinho mais antiga, de 2016, que chama The Night Of. Um jovem paquistanês é acusado de ter cometido um assassinato e a gente acompanha o julgamento deste caso. O elenco é encabeçado pelo John Turturro, que eu adoro. E essa minissérie tem um fato curioso. Na verdade, quem iria fazer o papel de John Turturro seria James Gandolfini, mas ele acabou falecendo antes do início das filmagens e daí então Robert De Niro assumiu o papel. Mas tivemos problemas com sua agenda, portanto, coube a John Turturro e ele arrasa. Tem 8 episódios, está disponível na HBO, olha lá. E a próxima minissérie que eu vou falar, ela é uma queridinha da crítica, é uma queridinha pessoal minha e será uma queridinha de quem quer que a assista. Eu tô falando de I Know This Much Is True. Minissérie nova estrelada pelo Mark Ruffalo. Aliás, temos dobradinha de Mark Ruffalo, que interpreta um casal de gêmeos, Dominic e Thomas, sendo que Thomas é um esquizofrênico paranoico e a gente acompanha o desenrolar da história dessa família. Muito bem feita a minissérie, muito legal e Mark Ruffalo dá um show de interpretação. Prevejo indicações. Tá disponível na HBO, agora não me recordo de cabeça se são 5 ou 6 episódios, mas vale a pena, vai lá, dá uma olhadinha.
A próxima minissérie que eu quero falar, ela está disponível na Netflix e chama O Espião. Essa minissérie, na verdade, ela foi uma grande surpresa, porque ela não foi tão divulgada assim, ela também não tem um elenco tão relevante, com exceção, claro, do Sacha Baron Cohen, que é o protagonista da minissérie. Mas é uma minissérie que entrega uma senhora história. A minissérie conta a história real do espião israelense chamado Eli Cohen. Eli Cohen foi um espião real, inclusive tem até fotos, se vocês quiserem jogar na internet. E ele foi desmascarado em 1965. E até hoje ele é considerado um herói nacional e um dos maiores espiões do país. E essa minissérie mostra que nem só de Borá vive Sacha Baron Cohen. E não mesmo. Uma atuação carismática, minuciosa, concisa, você fica vidrado nele. Inclusive ele foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator em minissérie esse ano agora que passou. Dá uma olhada, são 6 episódios e está na Netflix. A próxima minissérie tem uma razão inicial para você assisti-la. Benedict Cumberbatch. Você não sabe quem é esse cara, então vai se informar, porque ele é só um dos melhores atores da atualidade. Eu tô falando de Patrick Melrose. Essa minissérie é protagonizada pelo Benedict Cumberbatch, já falei isso? Que faz um herdeiro que foi abusado sexualmente pelo seu pai quando criança e tenta lidar com as sequelas da sua infância à base de muito álcool e muitas drogas. A minissérie começa com a morte do pai dele e a gente vai acompanhando como ele vai lidando com todas essas questões da sua vida. São só 5 capítulos, infelizmente, então vai lá e assiste. Tá disponível no Globoplay ou então pelo Popcorn Time. E já que eu falei de Globoplay, vamos falar rapidamente de minisséries brasileiras. A Globoplay disponibiliza diversas minisséries brasileiras. Dentre essas eu vou destacar 2, Justiça e Assédio. Em ambas, elenco fodástico e produção fantástica. Então, se você ainda não viu, vai lá e assiste. E agora chegou o momento mais especial deste Quinta Darte. Se prepara e eu só queria dizer uma coisa. Plot twist. Plot twist é o nome dado a uma mudança radical na direção esperada ou já prevista na narrativa de um filme, série, etc. Dito isso, eu quero falar dessa minissérie que chama Defending Jacob. Defending Jacob conta a história de um promotor de justiça que investiga um caso de assassinato de um garoto, mas que é obrigado a se afastar das investigações a partir do momento em que o principal suspeito do crime é seu filho. E ele passa então a tentar provar a inocência do garoto. E aí a gente entra num looping com esse menino. Esse moleque é culpado, esse moleque não é culpado, eu não sei. Mas assiste que você vai saber. Parte chata dessa minissérie, ela está disponível na Apple TV ou pelo Popcorn Time, ou se você quiser, você baixa por qualquer torrent que for do seu agrado. Já deixo aqui um aviso para quem for assistir pelo Popcorn Time. Está faltando um episódio. Para que você não roa todas as suas unhas, eu aconselho que você baixe esse seriado. Bom, meus anjos, por hoje é isso. Para variar, falei para um cacete e ainda assim ficaram diversas minisséries de fora. Mas tudo bem, tudo bem. Quem tem pressa, não é verdade? A gente vai se encaixando com o tempo. Fica sossegado. Beijo.